Então, ó, nessas 2 primeiras semanas de nossa disciplina de Geometria Analítica e Álgebra Linear, vamos conhecer e explorar o conteúdo de matrizes, um assunto que é introduzido na matemática ainda no ensino médio, tá? No ensino médio vocês já viram matriz. Tudo que eu vou falar aqui é do ensino médio, tá? Adição de matriz, multiplicação de matriz, multiplicação por escalar em uma matriz, tudo aí é visto no ensino médio da educação básica do Brasil. Se vocês pegarem livros lá do ensino médio, vocês vão ver, se eu não me engano, no segundo ano ou no terceiro, no segundo ano vocês vão ver conteúdo de matriz. Acho que é os primeiros conteúdos ainda de qualquer livro do segundo ano. Então, se você tiver dificuldade nesse conteúdo, para você fugir desses livros, dessas biografias um pouco mais avançadas, basta olhar lá o livro do ensino médio do segundo ano da educação básica. Saber trabalhar com matrizes pode ajudar o estudante a ter uma melhor organização e manipulação de dados numéricos, além de facilitar o acesso a planilhas eletrônicas de cálculo como Excel, do Office e Calc do LibreOffice. Então, trabalhar com matrizes, para quem não sabe, é como trabalhar lá no Excel. É bem parecido, tá? Tudo é organizado entre linhas e colunas. Então, para essa semana, nós temos que conhecer o que são matrizes e conhecer suas operações de adição, multiplicação por escalar e multiplicação entre matrizes, tá? Primeiramente, precisamos entender o que são matrizes, e para isso veja a seguinte tabela com informações sobre o desemprego no Brasil de 99 a 2002. Então, essa aqui é a tabela, tá, gente? Essa aqui, ó, a fonte do IBGE. Então, a tabela sobre o desemprego entre 99 e 2002, onde tem o número total e tem as classes de homens e mulheres. Percebemos que as informações geradas por essa pesquisa podem ser expressas retirando o cabeçalho. Então, se eu retirar esses cabeçalhos, tá? Tanto os anos quanto o segmento de homens e mulheres, vão nos restar uma única tabela com 3 linhas, 1, 2, 3 e 4 colunas. 1, 2, 3, 4. E damos o nome dessa tabela de matrizes. Então, matrizes é só isso, ó. Matrizes pode ser definida como sendo uma tabela contendo certos números de linhas e certo número de coluna. Uma matriz com n linhas e n colunas é chamado por matriz de ordem m por n. Então, uma matriz é uma organização de linhas e colunas. Então, matriz é só isso. Se você organizar qualquer coisa entre linhas e colunas, determinado número de linhas e determinado número de colunas, você tem uma matriz. E aqui você está vendo números, mas matrizes não são só números. Você pode colocar o que você quiser, objetos, você pode colocar, né, textos, o que você quiser pode ser uma matriz. Então, a matriz é uma definição muito ampla. Qualquer tipo de organização é matriz, de linhas e colunas. E quando eu tenho, neste caso aqui, uma matriz com 3 linhas e 4 colunas, eu chamo essa matriz de ordem 3 linhas e 4 colunas, ou seja, ordem 3 por 4. Sempre primeiro eu coloco a ordem da linha, depois o número de colunas, falando, né, ordem m por n, ordem linhas por colunas. Fácil, né, gente? Eu acho que isso aí ficou bem claro. Matriz é só isso. Então ele pegou esse cabeçalho aqui e tirou as informações, tendo somente essa matriz aqui com os dados referente ao desemprego, e isso aí é uma matriz e pode ser usado lá no Excel para fazer qualquer tipo de estudo. Então nós já vimos o nosso primeiro objetivo, que é entender o que são matrizes. Aqui tem outros exemplos, tá? Outros exemplos de matrizes, pode ser visto ao lado. Aqui eu tenho uma matriz A, uma matriz B, uma matriz C, uma matriz D, uma matriz E. Eu vou falar a ordem dessas matrizes, porque pode ser um conteúdo que eu posso cobrar aí, ó. Essa matriz A, ele tem 2 linhas e 2 colunas. Então, nesse caso, a ordem dele é 2 por 2. A matriz B tem 2 linhas e 3 colunas. Nesse caso, é uma matriz de ordem 2 por 3. A matriz C e a matriz D são matrizes especiais, porque são matrizes que possuem só uma linha e uma coluna. Geralmente, essas matrizes são chamadas de vetor. Aqui é um vetor linha e aqui é um vetor coluna, tá? Alguns casos, na matriz B, por exemplo, aqui, ó, eu falo que a matriz B
tem dois vetores de linha. Então, ó, eu tenho o vetor 1, o vetor 2, tá? Mas não vamos utilizar esse tipo de notação. Mas quando tiver somente uma única linha ou somente uma única coluna, nós podemos chamar essas matrizes de vetor. Então, aqui é um vetor C, um vetor linha C, que possui uma linha e 3 colunas. Aqui é um vetor coluna D, onde possui 3 linhas e uma coluna, ok? E aqui é uma matriz E, que possui somente uma linha e uma coluna. Então, essa aqui é uma matriz de ordem 1 por 1. Essa aqui é uma matriz de ordem 1 por 3 e essa aqui é uma matriz de ordem 3 por 1. Fácil também essa notação de ordem, né, gente? É só você ver a quantidade de linhas e colunas para vocês aí saberem qual que é a ordem de uma dada matriz.